Seja bem-vindo à mesma verdade. Eu não sei exatamente se o que te trouxe até aqui, através de um conteúdo, uma mensagem, é a música medicinal, o poder dos sons da música medicinal, seja de forma passiva ou ativa, com os estudos dos instrumentos nativos, como tambores, flautas e cantos. Se é a sabedoria universal, esse conhecimento transmitido ao longo das eras, por tradições milenares separadas por oceanos e séculos entre si, e que versam, que ensinam há tantos anos sobre uma mesma verdade, ou se você está buscando ter um sono melhor, ter melhores pensamentos, emoções e sentimentos, melhor tomada de decisão, conseguir estar mais alinhado com o seu propósito, com o que você imagina que é o correto, o coerente, e conseguir praticar isso nos momentos em que a vida nos pede, nas situações, nos acontecimentos, imprevistos e relações. Mas o que eu quero te dizer é que, para você absorver o que vai ser dito aqui, não é necessário nenhum conhecimento prévio, nenhuma crença religiosa ou filosófica, seguir alguma coisa, deixar de seguir alguma coisa. Independente disso, você pode aproveitar essa mesma verdade, essa sabedoria milenar, visando justamente o que é a proposta da mesma verdade, que é a convergência. Inicialmente, eu quero te fazer uma pergunta, bem provável que você se identifique, para a gente poder começar essa conversa. Você já se viu em um momento de apagar a luz, deitar, fechar os olhos e simplesmente a sua mente não apagou com a lâmpada? Pois é, às vezes acontece isso e a maioria das pessoas, eu imagino que passando por isso fica 20, 30, 60, 90 minutos, 2 horas, seja num celular, na rede social, seja assistindo vídeo, alguma coisa, ou até mesmo com os olhos fechados e virando de um lado para o outro e não conseguindo dormir. E aí vem aquele clássico pensamento, né? Meu Deus, agora só faltam tantas horas para o despertador tocar, eu só vou dormir tantas horas se eu adormecer agora. E muitas vezes isso acontece mesmo quando o sentimento ali no momento de repousar, de dormir, é o dia, eu fiz o melhor no dia, eu consegui valorizar pelo menos um tempo de qualidade com quem eu amo, consegui tomar boas decisões, me relacionar bem com as minhas metas de pessoas, né, relacionadas ao meu profissional. Busquei fazer melhor do que ontem, mas simplesmente a enxurrada de pensamento continua a aparecer, causando até uma exaustão mental e emocional, né? Mas talvez isso não aconteça com frequência com você, se você não tem necessariamente um distúrbio no sono, uma má qualidade de sono, demora para dormir, mas às vezes está sujeito a acontecer em momentos onde você está escutando uma pessoa que está falando com você, contando algo, e você não consegue estar presente, essa enxurrada de pensamento aparece. Ou quando você precisa resolver uma coisa e procrastina, seja de trabalho, de vida pessoal. E geralmente isso não fica no âmbito só do dilema de força de vontade, de falta de força de vontade, ou de um acúmulo de estresse do dia a dia. Geralmente, a raiz ela é mais profunda mesmo. E mais se parece com um ciclo. Podemos dizer que é um ciclo vicioso. Esse ciclo, ele tem nome, tem endereço, tem explicação, mas principalmente tem saída, né? Graças a Deus. E aqui eu quero dizer que as psicoterapias têm sua importância, a influência de pessoas que você admira através do seu caráter, do seu exemplo de vida, tem o seu valor. Alguma religião, alguma ordem filosófica, tradição ou conceitos mais superiores de autoconhecimento, para o autoconhecimento, tem o seu peso. Mas de verdade mesmo, o estalo precisa vir de dentro para fora. Precisa acontecer uma decisão diária que utiliza sim todos esses recursos que eu falei como instrumento, ferramenta, mas no final das contas é preciso um movimento mesmo, de dentro para fora. Então deixa eu te mostrar como geralmente funciona, na visão de alguns, esse ciclo podemos denominar como vicioso. A pessoa dorme mal, quando dorme mal pensa com menos clareza no dia seguinte, quando pensa de uma forma mais confusa, sente tudo de uma forma alterada, deturpada, ou de uma maneira mais intensa, mais desorganizada, e aí surge ansiedade, irritação, um peso que a pessoa às vezes não sabe nem nomear. E quando se sente assim, a pessoa age, principalmente por impulso, ou por cansaço, por um hábito automático, geralmente não por escolha, não por uma decisão consciente. E essa ação, a forma como reagimos, decidimos, nos relacionamos, volta e retroalimenta, na verdade, de novo os nossos pensamentos, sentimentos, e estes sentimentos que predominam diante das relações e acontecimentos da vida também alimentam de novo o nosso sono ou, no caso, a perda dele. Então dormir mal, pensar confuso, sentir em excesso ou sentir de menos,
como se estivesse anestesiado, agir sem direção. São efeitos de uma causa. E esse ciclo, quando a gente não consegue efetivamente quebrar, romper, interromper, ele vai custando aos poucos, devagar, exatamente aquilo que mais importa pra gente, a qualidade das nossas relações, a clareza nas nossas decisões, a sensação de que está cumprindo um propósito maior, que não está sobrevivendo simplesmente, se alimentando, dormindo, acordando, cumprindo meta e pagando boleto, mas realizando o que precisamos realizar, que só nós podemos fazer por nós e por quem nos rodeia, quiçá para o planeta, para a humanidade, né? Uma contribuição para todos. Isso tem um peso, tem um custo muito alto. A conta às vezes vai chegando, a pessoa não percebe, e quando vem mesmo assim a fatura bonitinha, não é muito fácil de administrar. E muitas vezes embaça, cria uma névoa, uma neblina que não permite com que a gente enxergue de onde está vindo e pequenos passos que a gente pode dar, mudanças efetivas mesmo no dia a dia, né? Mas eu considero que verdadeiramente o mais importante, a coisa que mais está em risco é o que eu considero como o maior tesouro da gente. Qual é o seu maior tesouro? Aquilo que a gente mais valoriza, mais dá valor, ou deveria pelo menos no dia a dia. Qual é esse seu maior tesouro e o que é que você tem feito para zelá-lo? O que é que mais representa, infere valor na sua vida e que às vezes, inconscientemente, claro, você não está zelando no dia a dia, dando o devido valor e presença. Para mim esse é o maior risco, essa perda desse tesouro maior para nós. Para uns, esse maior tesouro na vida pode ser um conjunto de coisas que envolve a saúde mental, emocional, a espiritualidade, o contato com o sagrado, com o divino, talvez até uma religião, filosofia, entes queridos, né, a família, o propósito de vida, a missão que você escolheu ou percebeu que precisa realizar, e principalmente essa missão de valorizarmos essa oportunidade de recebermos esse presente que é a vida. Mas meu Deus, você não é suficiente. Você não é capaz de nada pelo o que eu acho que eu estou sem estudar minha saúde. Se você não vai tem muita coisa precisa. Eu quero aqui fazer um corte para te convidar a assistir a aula completa, ou melhor, escutar. Eu preparei essa aula com alguns dos recursos que a ferramenta da Mesma Verdade utiliza. E para isso você precisa escutar com um bom fone de ouvidos, um par de fones, né, com os dois lados dos ouvidos, e em uma posição confortável, que você esteja de uma maneira relaxada e livre de interrupções. Mas antes de concluir esse vídeo aqui, eu quero falar sobre os pilares da plataforma dessa ferramenta. Afinal, a essa altura, você já sabe que existe a Mesma Verdade e quer entender melhor como funciona essa plataforma. Então, quais são os principais objetivos da Mesma Verdade? Primeiro é permitir um espaço na sua rotina para você se dedicar a si mesmo. Entrar em contato com o que há de mais valor, com o que há de mais valioso, de mais sagrado para você. Talvez esse, do que eu chamo de tesouro maior, para ti, seja seus familiares, a sua saúde, seus princípios e valores, seus sonhos mais antigos e algo que te realize por inteiro na vida. E sem um momento por dia, ou pelo menos poucos minutos, algumas vezes na semana, estamos sujeitos, se a gente não se dedica ao menos um pouco, a esquecer essas coisas que são as mais importantes para nós, intimamente. E com o passar do tempo, essa conta ela vai aumentando, vai pesando, se acumulando e muitas vezes nos expondo a riscos sérios de perdê-las. E ao acessar diariamente ou semanalmente essa ferramenta, você vai estar trabalhando diretamente na melhoria do seu sono, na qualidade e equilíbrio dos pensamentos, amenizando emoções sujeitas a alterarem sua percepção real das coisas, distorcer a visão de mundo. Também contribui gerando melhores sentimentos a partir dessa tomada de consciência pelas vias que eu vou falar um pouco mais. E aí sim, gerando hábitos melhores e ações mais alinhadas com os seus valores, seus propósitos, sonhos e objetivos de vida. Mas principalmente te fazendo lembrar do essencial,
a apenas um play de distância, utilizando apenas o seu celular e um par de fone de ouvido. Seja ao ir dormir, ao acordar ou ao longo do seu dia. Através do primeiro pilar, que é o que eu chamo de sabedoria universal, a gente acessa trilhas com objetivos e temas específicos que têm a ver com os dilemas, anseios humanos, visando o nosso desenvolvimento pessoal e interpessoal, atuando no mental, no emocional e no espiritual. Como esse nome sugere, essa sabedoria universal são os ensinamentos que foram transmitidos ao longo dos séculos, inicialmente, e hoje se perpetua através de tradições religiosas e filosóficas milenares. Tudo aquilo que podemos acessar e comprovar entre elas como uma mesma verdade, imutável, sempre atual e fundamental para a plenitude humana. Imagine uma rotina onde você se dedica 15, 30 minutos diariamente para si mesmo, ouvindo instruções, histórias, reflexões e ensinos reunidos em uma curadoria que te entrega o ouro em comum entre essas tradições, da filosofia grega, egípcia, do Antigo e Novo Testamento, do budismo, do hinduísmo, xamanismo e diversas outras obras milenares. Tudo versando em um mesmo sentido, com o mesmo objetivo do crescimento humano. Tudo que conflui entre todas essas tradições, nos dando uma firmeza maior, uma segurança maior para praticá-las e ver o efeito prático na vida. Então esses estudos eles vêm sempre com um tema central de cada vez e uma indicação prática na vida. A trilha de estudos é apresentada de maneira imersiva. O que é que isso quer dizer? Tem uma ambiência e sons que são comprovados por diversos estudos e experimentos da neurociência como extremamente benéficos para objetivos como internalização de novos aprendizados que estão sendo transmitidos, mais foco, disciplina, e também objetivos como relaxamento profundo e sono reparador. E é nesta maneira de mixar, de editar, de finalizar esses áudios que entram outros dois pilares da mesma verdade. O estudo da sabedoria universal, que é o pilar 1, ele é apresentado em um áudio que a gente chama de jornada sonora neurovibracional, que é justamente o segundo pilar. Essa jornada sonora, ela sincroniza, digamos assim, os hemisférios cerebrais e utiliza, para tal, sons binaurais, além de uma ambiência em 360 graus com sons reais da natureza, gerando uma experiência imersiva e te possibilitando que o cérebro entre em frequências de ondas com os mais diversos objetivos. Não sei se você sabe, mas o cérebro está sempre atuando em alguma faixa de onda, uma faixa vibratória. E a gente só acessa algo específico através do nosso cérebro quando ele está em determinadas faixas vibratórias, que são as ondas. Então existem versões dos estudos com guia de voz em primeira pessoa nessa jornada, com objetivos específicos para relaxar, para amenizar estresse, entrar em sono profundo, ativar mais foco e trabalhar os temas humanos que são trazidos na sabedoria universal de uma forma mais profunda, e que só é possível quando a gente ativa além do cérebro racional, por assim dizer, da parte lógica e analítica, que é justamente através de estados onde o hemisfério direito cerebral atua mais diretamente, que é o lado responsável, por assim dizer, pelo aprendizado e linguagem não verbal, pela intuição, pelo que fica no nosso subconsciente. É justamente com esse mecanismo de introduzir esses aprendizados e visualizações a partir desses estados cerebrais que no dia a dia o nosso próprio cérebro nos auxilia a encontrar meios para chegar nos objetivos específicos. Ao final de toda a jornada, ativamos o aprendizado e o objetivo em questão com a técnica de visualização em primeira pessoa, que é uma prática já realizada por tradições milenares e que hoje já são comprovadas por estudos e experimentos científicos, que facilitam a realização prática de tudo que é ativado com ela, no que a neurociência chama de ensaios mentais. Este é o pilar que trabalha a integração dos dois hemisférios, as duas vias principais de aprendizado e percepção de mundo no ser, que é a integração entre o pensar e o sentir. E o terceiro pilar é o som e o poder da música medicinal, como eu chamo. Esse pilar está presente nas jornadas neurovibracionais,
através de sons, flautas, tambores, algumas ativações sensoriais através do áudio tocado, captado, e também em trilhas específicas, como cursos de cantos nativos, flauta nativa americana, que é a flauta meditativa intuitiva, os tambores também. Então, com isso, esse pilar número 3, na música medicinal e do poder do som terapêutico, esse pilar trabalha diretamente o sentir e não apenas o pensar. E se você quiser experimentar não apenas o estudo piloto da sabedoria universal, que está disponível aqui abaixo no site, mas também a jornada sonora neurovibracional, clique no link que está logo aqui e fala diretamente comigo pelo WhatsApp. Eu mesmo vou atender você, a gente pode conversar. E aí, se você preferir, eu posso te mandar esse acesso experimental ou aqui mesmo em um botão específico já tem um acesso direto para você clicar e fazer o teste de 7 dias gratuitamente na plataforma. Não vai ser gerada nenhuma cobrança para você até o 7º dia e até lá você decide se quer continuar. Lá dentro você também vai encontrar, além desse estudo da sabedoria universal e da primeira jornada neurovibracional, algumas aulas sobre o poder do som e da música medicinal. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda.